Salve, torcida do Tricolor Paulista, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria. Estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso Tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione o nosso sininho para receber as notícias e atualizações do nosso Tricolor. No final do vídeo, coloque lá o seu comentário no espaço de comentário, né? Pra gente aqui conversar e debater nosso Tricolor. E nunca esquecendo, vamos São Paulo. Aquele seu velho like, né? O velho amigo Zé Maria. É isso daí. Bom, torcida tricolor. Ontem, depois do meu vídeo, muitos amigos meus entraram em contato comigo, né, por telefone, por WhatsApp, né? E me criticando porque eu falei do jogo do São Paulo e Flamengo, que o São Paulo, do jeito que tá, pode tomar uma goleada dentro do Morumbi fora, né? E acharam que eu fui muito pessimista, né, com relação ao time do São Paulo. A gente é torcedor, eu sou torcedor igual a todos vocês. Eu sou um torcedor de arquibancada. De quando eu era garoto, e agora eu vou com meus filhos e tal. Então eu sou torcedor. Mas uma coisa que eu sempre procuro prestar atenção é o jeito que se joga o futebol, do jeito que se está o nosso São Paulo. Muitos falaram também que eu falei muito do Rogério Ceni, que se não fosse o Rogério Ceni, o São Paulo não estaria nessa situação de estar disputando três frentes aí, que é o caso da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Eu não vou discutir aqui com esse pessoal, cada um tem a sua opinião, porque eu sempre falo, futebol é opinião. Na minha opinião, o Rogério Ceni, claro, tem os seus pontos positivos dentro da equipe do São Paulo, do clube do São Paulo, porque ele conhece muito o São Paulo, né? Um cara que nasceu lá embaixo da arquibancada do Morumbi, conhece tudo, né? Conhece todos. Então a vida para ele é muito mais fácil, né? E é muito mais fácil as pessoas entenderem o Rogério Ceni porque ele conhece a fundo o São Paulo. O problema maior é que é o seguinte: o São Paulo, se eu não me engano, aí vocês façam levantamentos, o São Paulo tem 7 vitórias no Campeonato Brasileiro. 7 vitórias. O resto é empate e o resto é derrota. O São Paulo não consegue ganhar um jogo sequência do outro. Não consegue. O São Paulo ganhou no Morumbi, sai, perde ou empata. O São Paulo ganha no Morumbi, perde ou empata. E quando pega um time estilo Palmeiras, Flamengo, perde dentro do Morumbi. Então, a gente olhando essas coisas, esse momento, a gente percebe o quê? Que o Flamengo, com o elenco que tem, né, com os jogadores que tem, os jogadores de alta qualidade de futebol, que é aquele tipo de jogo que você olha, se o cara dá uma errada, uma escorregada no gramado, os caras vão lá e fazem um gol. Então, meu pensamento é esse, que se o São Paulo não tem um time equilibrado, um time equilibrado em todos os setores, o São Paulo vai sofrer. Porque o São Paulo, em jogos que nós vimos aqui, o São Paulo começa a 100 por hora, daqui a pouco ele está a 50, daqui a pouco ele cai para 30, depois ele vai para 100 de novo, depois ele volta para 50. É um time que no jogo ele tem altos e baixos. E contra esses times você não pode ter altos e baixos. Quem acompanhou o jogo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, os dois jogos no Morumbi, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu ter um equilíbrio. O momento que ele desequilibrou foi contra o Palmeiras naquele primeiro jogo, 2-1, faltando 3 ou 4 minutos, o São Paulo perdeu o jogo. O São Paulo, em 3 minutos ou 4, perdeu o jogo. É isso que eu estou dizendo. Né? Eu não sou pessimista, eu não sou contra o São Paulo, pelo amor de Deus, eu quero que o São Paulo seja... Eu queria que o São Paulo calasse minha boca aqui no jogo de quarta-feira. Porque eu acho que o São Paulo não vai sair de peito aberto querendo ganhar um jogo dentro do Morumbi só porque está jogando no Morumbi. Pelo contrário, eu acho que o São Paulo não pode perder no Morumbi. Ir lá jogar no Maracanã, você vai como franco atirador. E aí o São Paulo tem um elenco bom para fazer alguma coisa lá.
O São Paulo já tem o fato de o Miranda não jogar. É uma coisa complicada. Uma coisa complicada que vai pôr o garoto. Como que vai ser essa escalação do São Paulo? Vai ser no 4-4-2, no 4-5-1, né? Então isso é tudo que está se passando na minha cabeça, acho que na maioria dos torcedores do São Paulo. E o que eu acho que o São Paulo e o Rogério Ceni tem que fazer é se preparar para um jogo difícil e não perder. Se você já não perder, tá bom. O Diniz fez isso no São Paulo. O Diniz fez isso quando o Diniz começou, o primeiro jogo dele no São Paulo foi lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, o time do português, do JJ. Ele foi lá e empatou 0-0 e quase ganhamos aquele jogo. Alguns de vocês devem lembrar. E é a mesma coisa que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo tem que ser contra-ataque, ser um time de contra-ataque. Se fechar muito e contra-atacar com muita velocidade. É assim que os caras ganham do Flamengo. Muitos times já ganharam assim. Na minha ideia de futebol é essa. São Paulo arrumar se fechar de uma tal maneira, por uma tranca em todos os setores do campo e ali taticamente ser forte para dar um contra-ataque, e se fazer um gol, 2 gols e se fechar. Aí o Flamengo, a gente sabe como que é o desespero do Flamengo quando perde um jogo. Outra coisa que o pessoal falou, o Rogério Ceni, com os jogadores que estão aí, jogadores como o Galo, como o Bustos, como o Andrés Colorado, né? Tem mais jogadores aí, eu estou lembrando. Tem vários jogadores. E ele simplesmente, o Gabriel Neves, né? Ele está pedindo outro volante. São Paulo está negociando, se eu não me engano, pelo Ronald lá do Fortaleza, acho que praticamente acertou para o ano que vem, que jogou com ele lá no Fortaleza na época. Então o Rogério Ceni tem um galopo que chegou agora, né? E fez 2 treinos, jogou, aí não joga mais. Ele simplesmente encosta os caras. Porque não fez um jogo assim ou assado. Ou se reclamou do Pablo Maia contra o Flamengo, que errou. Ele e o outro garoto, que eu não me lembro o nome dele, erraram. E o São Paulo acabou tomando o segundo gol. O Pablo Maia queria o quê? Que desse para aplaudisse ele, pelo fato de ter errado daquele jeito. Os 2 garotos errando. Então, o Rogério Ceni é isso. Né? Ele quer fazer a assinatura Rogério Ceni no esquema tático dele. Tantos jogadores o São Paulo tem lá, ele pode pôr para jogar, podia pôr para jogar contra o Santos, ele não coloca. A gente fica pensando aqui, mas para que servem então esses jogadores? Manda embora então, se não serve para jogar. Aí todo mundo, não, você fala mal do Rogério Ceni, o Rogério Ceni tá fazendo um trabalho, não tô falando que ele não tá fazendo um trabalho legal, tá fazendo então um trabalho bom, mas eu acho que tem falhas no esquema dele, no pensamento de futebol dele, existe falhas. Um cara que colocou o Arrascaeta no banco quando ele era técnico do Flamengo, o cara se vê por aí como é que é. O Bustos está lá, contratado, tem que jogar. Meu amigo, vai pro jogo. É assim que é o futebol. Não adianta você ficar preservando o cara e guardando o cara. Pra quê? Pra quê? Pra ele se acostumar com o Brasil, acostumar com o São Paulo, acostumar com clubes. Não, o jogador tem que chegar e jogar. Pra gente saber se esse jogador é bom ou não é. O Bustos jogou 5 minutos. Outros jogadores que estavam lá no banco que podiam jogar também, o Alisson, estava lá no banco e não jogou. Então essas coisas que depõem contra o Rogério Ceni. Eu não tenho nada contra o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi meu ídolo. Eu tenho a camisa do Rogério Ceni que eu faço o programa aqui, faço o vídeo com ela aqui. Então quer dizer, eu não tenho nada contra o Rogério Ceni. Quando ele erra, a gente tem que falar. E ele vem errando faz tempo. E outra coisa, erra e não assume o erro. Ele joga lá para os outros. Isso é um costume feio do Rogério Ceni.
feio, né? O problema é que o São Paulo já renovou com ele até o ano que vem, então ninguém vai mexer no Rogério Ceni. Agora, quando ele tá errado, a gente vai aqui vai falar. E quando ele for bem, a gente vai aqui vai aplaudir. É assim que é a vida. Principalmente no mundo do futebol. Principalmente no mundo do futebol. Agora uma notícia legal, né? Tomara que aconteça. Tomara que essa coisa vire. O Antony está sendo vendido lá do Ajax pro Manchester United. Quem deu essa notícia legal foi o André Hernan, né? Um cara super conhecedor dos bastidores do São Paulo. Coisa de 450 milhões de reais. O São Paulo tem 20% de mais-valia, mais os 3% aí da formação, 3,5% pela formação do atleta. Então, São Paulo, numa dessa daí, fecha o negócio por esse valor de quase 90 milhões de euros, que vai dar mais ou menos esse valor de 450 milhões de reais. Então, São Paulo embolsa aí coisa de 100, 105 milhões, né? Pô, esse dinheiro aí, meu amigo, você paga todo mundo que está atrasado, você põe a vida do clube sensacionalmente bem, né? Você começa com uma situação bem melhor para o ano que vem, você pode se reorganizar, né? Com tudo andando direitinho e o São Paulo novamente com as suas contas em dia. E é isso que eu quero passar para o torcedor do São Paulo. A diferença do Igor Gomes para o Antony, né? Do Casimiro para o Igor Gomes, que está agora lá no Manchester também, que rendeu um dinheirinho para o São Paulo. Então é isso. O que a gente quer é o bem do São Paulo, né? Agora, chega nessa fase, você vê o São Paulo e o Rogério Ceni andando para trás, aqui a gente não vai deixar passar. Eu não vou deixar passar, eu vou falar assim, tá certo, torcida? Então é isso. Amanhã a gente volta para discutir o jeito que o São Paulo vai jogar e torcer muito para o nosso tricolor sair vencedor ou pelo menos levar uma coisa boa lá para o Rio de Janeiro, tá certo? Final de terça-feira, um friaca danada de novo, danada. O velhinho não aguenta. Vamos São Paulo.